Oi, Alessandra, boa noite. Olá, boa noite. Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando, né? Bem-vindos à nossa live de hoje. É. E aí, de onde que você é? Eu sou de Pajeú, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E o que você faz da vida aí? Eu sou gerente comerciária, trabalho em uma loja de roupas femininas. Eu sou casada, tenho 4 filhos e esclerosada, né? Como todos sabem. E como é que começou essa sua história com a esclerose? Me conte. Ai, bom, então. ah, Na verdade, eu acredito que eu já tinha tido outros surtos, né? Antes do diagnóstico. Eu sentia muita queimação nas pernas, e, mas aquilo para mim era problema vascular. Tanto que eu fui várias vezes no médico e tomei medicamento e usei aquela meia, fiz de tudo, né? Em função achando que era um problema vascular. Até que um dia eu troquei de médico e fui lá e disse para ele que eu não aguentava mais, que tinha que ter alguma coisa, de repente fazer uma cirurgia em função da nariz, da hipótese, que era muita dor. Chegava à noite, depois que eu chegava do serviço, assim, eu não conseguia dormir. Era horrível. A sensação era um líquido quente, junto com uma dor, um desconforto terrível nas pernas. Eu colocava, fazia massagem, colocava demônio com água fria, com gelo, com tudo. Assim, era uma sensação terrível. E aí ele pegou e falou para mim, Alessandra, a gente vai ter que fazer uma cirurgia devido a essa dor que tu tem aí dele, mas eu acho estranho porque varicose, ela não tem todo esse desconforto que tu comenta em ter. Aí eu engravidei da minha filha menor e durante a gestação eu tive vários episódios que eu ia caminhar e tinha que me atirar na rua porque eu perdi o equilíbrio, perdi as forças nas pernas, e ali eu tive que ficar por um tempo, assim, sabe? Até se estabelecer e voltar a caminhar. Aí a médica, eu comentei tudo isso com o médico, né? Aí ele disse, não, mas deve ter função de alguma vitamina, falta de vitamina, tudo na gestação, procurando esses dois médicos, né? Porque eu não aguentava mais aquilo que eu estava sentindo, né? Aí a médica pegou e falou para mim que realmente era a função, fez o exame, realmente era a função da falta de vitamina D. Fiz, né? Repouso a vitamina D direitinho, melhorou, tá? Então era aquilo ali, né? Passou um tempo, eu voltei a seguir, a ter outros problemas. A visão. Um dia eu cortei lá o olho, né? Notei que a minha visão do olho esquerdo estava péssima, então eu não estava enxergando. E aquilo fui acumulando, até um dia que eu entrei no banho e comecei a sentir choque nas pernas, no corpo, e aquilo começou a me assustar. Só que em função de eu trabalhar no comércio, o meu tempo é curto, e eu fui deixando, sabe? E aquilo vinha e passava, e aí quando eu me dei conta que eu estava tendo esses episódios várias vezes ao dia, sabe? Aquilo, aquela questão dos choques, aquele desconforto nas pernas. E aí foi um dia que eu saí do meu trabalho e fui no pronto atendimento. Aí a médica pediu uma ressonância, né? Graças a Deus, né? Que ela teve, foi sensata, né? E pediu uma ressonância. E foi aí que eu comecei a fazer os exames e, e fui diagnosticada com esclerose. Eu gosto sempre de dar um recado para quem acompanha que, por mais sintomas que você tenha, se a ressonância não acusar as manchas, é impossível ser esclerose. Então, por exemplo, no caso dela, que tinha todos os sintomas característicos, dor, queimação, desequilíbrio, visão, que são todos sintomas característicos, se a ressonância tivesse dado completamente normal,
não ia ser esclerose, teria que pensar em outros diagnósticos. Então, Sim. as pessoas que seguem, que acompanham, que me mandam dúvidas, às vezes falam, doutor, eu tenho fadiga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas minha ressonância nunca dá nada. Será que é esclerose? Não, não é, não tem como ser. Tem que investigar outras coisas, procurar outros diagnósticos. E daí você começou a tratar na gestação ou não? Não, porque na função até então, para a médica, era a vitamina. Porque como eu fiz, repus Essa e ressonância foi depois da melhorou, gestação? foi depois da gestação. Aí eu vi alguém perguntar aí sobre a função do pós-parto e tudo mais, né? Deu tudo certo, foi tudo excelente. Minha bebê também nasceu super bem, mas a recuperação depois também. Só que, claro, a função toda do diagnóstico foi depois. Aí, claro, eu voltei a ter sintomas mais seguidos, né? E foi onde eu fui diagnosticada. Vai fazer 2 anos agora, em março, que eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. E como é que foi seu tratamento? Começou qual remédio? Então, eu comecei com o natalizumab, que é o que eu estou usando até hoje. Ainda estou agora, em função do JC que positivou e tal. Provavelmente eu vou ter que trocar a medicação, mas ainda continuo com ele, de 6 em 6 anos. Mas graças a Deus, então, você conseguiu seguir a cartilha que eu sempre recomendo, que é evitar aquelas medicações iniciais e partir direto para um remédio de alta eficácia. Então, o seu médico deve ser. Quem que é seu médico? Já acho que ele é bom já. Só por ter começado com nata direto. É, é o doutor de Porto Alegre, o doutor Jefferson Becker. Ah, ele é ótimo. Ele é especialista, chefe da sociedade. Isso. É, agora o dilema agora é para qual remédio que você vai, se você vai continuar no Nata de seis semanas, ou se você vai trocar por algum outro remédio. Você tem convênio por aí? Não. Então, eu tive uma consulta agora dia 9 com ele, e onde eu refiz, né, o exame do JC, e agora eu vou aguardar o resultado para ver. Ele disse que se mantivesse no índice que estava, que era 2,83, para mais, aí eu vou trocar. Se baixou, né, aí eu vou conseguir manter o natalizumab. E para mim, na verdade, uma excelente medicação, né? A doença ela está estável, né? Paralisou, não tive mais nenhuma lesão, nenhum surto depois que eu comecei esse tratamento. Fez muito, muito bem mesmo. Eu nem queria, né? Até eu acompanho muito, né, o seu stories, aí eu vi ali a função dos 100 anos, né, de coisa boa se eu pudesse, né, continuar com o nada, né, porque para mim ele é muito bom mesmo. Me fez muito bem essa Nenhum medicação. remédio, nenhum remédio tem prazo máximo de uso. Então o pessoal pergunta: quantos anos eu posso usar tal remédio, tal remédio? Não tem. Todos eles é para sempre. Aham, Então, o Crevos, Nata, mesmo com vírus positivo, dá para usar. O negócio é que o risco vai aumentando. Mas vírus claro. negativo, daí pode ser para sempre mesmo. E você foi um exemplo também do que eu divulgo, de que é possível estabilizar a doença com remédios bons, com remédios de alta eficácia, e depois de iniciar o tratamento, nunca mais se incomodar, nunca mais ter surto, nunca mais ter lesões novas. E isso é o que acontece com a maioria dos pacientes que usam remédio de alta eficácia. E, Sim, a minha maior lesão que eu tinha no cérebro, ela inclusive diminuiu com a função do tratamento e não tive novas, né? Então quer dizer que a medicação realmente, né, ela é eficaz, maravilhosa. e na sua escolha do remédio, foi o Jefferson que falou, ou ele te explicou, ó, tem os fracos, tem os fortes, eu acho melhor ir por aqui, eu acho melhor ir por ali. Como é que foi a escolha do remédio? Ele falou justamente o que eu vejo, né, o senhor falar sobre a eficácia da medicação, né? Em função desse meu surto ter sido forte, né? E eu até fiquei, a minha sequela foi a função da dormência. Fiquei com essa sequela do lado esquerdo
e da perna direita, no pé direito, na verdade. E então ele pegou e disse, Alessandra, nós vamos começar com uma medicação maravilhosa, que não se preocupe, é o natalizumab, ele me explicou tudo certinho, né? O meu convênio até ele não aceitou, né, primeiramente, foi negado, né, a medicação, porque eles alegaram que eu não tinha feito uso de drogas anteriores, né, de outras drogas que tivessem não dado certo. Mas aí ele entrou com outra papelada lá e conseguiu liberar, né? O convênio é obrigado a dar o nata de primeira, não tem que passar pelos outros. Se a pessoa tem uma doença um pouquinho mais forte, com determinada quantidade de lesões ou de surtos, o convênio não pode obrigar a tomar nenhum remédio inferior a ele. O convênio é obrigado a dar o nata de primeira. O meu convênio ele negou. Porque como eu estava iniciando um tratamento, eles queriam que tivesse começado com uma medicação mais fraca, né? Acredito ser, né? E que Mas convênio só que que é? como o remédio. Só que fazia pouco, se eu não me engano, 1 ou 2 meses anteriormente do meu diagnóstico, que tinham liberado essa função de começar com o natalizumab. E aí foi onde o Jefferson me explicou e revelava que tinha sido, né, autorizado e tudo mais aos pacientes começarem com uma medicação de alta eficácia, né? Sem E o precisar Jefferson passar te falou, por outros, né? e o Jefferson te falou quais seriam os próximos passos se for sair do nata? Então, agora na minha última consulta, ele me falou do Ocrevus, né? E do alento Além do do mar, é isso, Zumab. né? É isso, é esse mesmo. Aí eu já dei uma lida ali, a princípio, né? Ele falou que era para mim, para eu ver, né? Para eu ler, me informar e tudo mais, me deu ali a carga da medicação, mas eu acredito que o Ocrevus é melhor, né? É, os dois são, Até o os momento dois era são esse. muito, os dois são muito parecidos em questões de eficácia. Os dois são bons. O que muda é assim, o risco que Sim, quer sim. correr, com a frequência das aplicações, mas vai estar em boas mãos com certeza. É, as contraindicações, né? A doença não volta mais. Eu acho que na tua doença nunca mais vai voltar na vida. Porque você já está estabilizado agora, trocando por um remédio mais forte, vai estabilizar mais ainda. Então acho que a sua esclerose não volta mais. Ah, coisa boa, né? Bah. Que né, doutor? Em relação ao diagnóstico, né? Depois que nós comunicamos a live de hoje, eu recebi várias mensagens também no direct, né? De pessoas que foram recentemente diagnosticadas, que estão lhe acompanhando, e me perguntaram, né, como foi? Poxa, é uma coisa assim terrível, né? Naquele momento que o médico te passa aquele diagnóstico, que até então eu não sabia, não conhecia, né? E, e o que eu fiz, a grande maioria faz, né? Pegar o celular, pesquisar sobre a doença e ali aparecer tudo de ruim que ela tem, né? Inclusive a função da atriz, né? A Cláudia Rodrigues, que foi a primeira que me apareceu ali, eu já me imaginei como ela, né, no estado dela, daqui no dia, e foi bem difícil, né? É uma coisa assim que não falo só eu, porque eu acredito que todos que são diagnosticados com esclerose múltipla é uma sensação horrível, um medo sem fim, que na verdade eu também tenho, embora agradecer todos os dias, né, a medicação, né, que eu olhar e tudo mais, mas o medo, ele é contínuo, né? A gente não sabe como que vai ser, né? Mas foi assim, no dia do diagnóstico, eu fiquei intacta, assim, né?
A única coisa que ele pegou e falou pra mim, olha só, não te preocupa que morrer de esclerose múltipla você não vai. Muita coisa eu não conseguia assimilar em função do diagnóstico, sabe? Tipo, ela já é assustadora, né? E aí, enquanto eu estava falando com ele ali, que eu não estava conseguindo entender muita coisa, eu comecei a pesquisar e aí aquilo tudo começou a cair, sabe, na minha cabeça, aquela multidão de coisas ruins da doença. E eu vivi muitos dias de luto, né? Sofri bastante. O que me ajudou foi meu serviço, porque eu sabia que lá dentro eu tinha que saber separar, eu tinha que fazer, né? Eu pensava assim, pousada agora, né? Se eu tinha que perder o meu emprego, o que vai ser, né? Então, no momento que eu estava trabalhando, eu conseguia me desligar um pouco do assunto. Mas eu saía do meu emprego, eu desabava. Eu chegava no outro dia assim, inchada de ter passado a noite inteira chorando. Até que um belo dia, né, eu resolvi sair desse luto e a luta, né? Bom, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar por mim, né? Já tenho um tratamento, né, eficaz, como o médico tinha me explicado, e eu vou correr atrás e vou fazer o que eu preciso, né? Para que eu tenha uma vida melhor possível, né? E você precisou fazer o líquor, a punção lombar? Não, não fiz. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado, até mais!